Olá, estudantes da Escola Municipal Edgar Torres. Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte com o professor Ricardo Paes. Na aula de hoje, desenvolveremos as habilidades voltadas às artes visuais. Nosso estudo terá como tema estamparia geométrica. Bons estudos. Artes visuais. Nesta aula, iremos desenvolver processos de criação em artes visuais, tendo como base a estamparia geométrica, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos convencionais e alternativos. Quer dizer que nós vamos utilizar diferentes processos, diferentes materiais para a produção dessas figuras geométricas, dessa estamparia geométrica. E assim nós vamos compreender que dos encontros de diferentes culturas pode surgir novas formas de ver e compreender o mundo e novas manifestações artísticas, certo? Antes de fazer a atividade, você precisa assistir ao vídeo Estamparia Geométrica, para compreender que alguns símbolos que resistam crenças, histórias e provérbios populares foram transmitidos por gerações pelos povos Acrã, da África Ocidental. Neste vídeo, a história é contada por meio de carimbos e estamparia, explicando os diversos tipos de estampas Bongolã e ensinando a fazer uma estampa simétrica neste estilo. Quer dizer que nós iremos ter a oportunidade de conhecer um pouco da história e, ao mesmo tempo, aprender a fazer uma estamparia utilizando diferentes recursos, diferentes materiais, certo? Você sabia que a tradição em pintar estampas em tecidos acontece há muito tempo e está presente em várias culturas? Pois bem, além dessa tradição, temos que observar o material e o processo. Isto é, a maneira como é produzida essa estampa, como são produzidas as estampas. Veja nos exemplos. Na primeira imagem, nós temos uma representação do que seria uma xilogravura. Então, a matriz feita em madeira, onde é aplicada uma tinta e em seguida impressa num tecido. Na segunda imagem, nós temos uma que nos lembra um carimbo. Então, esse processo ele pode ser feito na borracha. Utiliza-se quase o mesmo processo da xilogravura, porque tem que fazer o molde nessa borracha, depois, em seguida, aplica a tinta e estampa no tecido. O terceiro e o quarto, ou seja, a terceira e a quarta imagem, são processos semelhantes. É feita uma matriz de papel, ou melhor, ela pode ser feita em acetato. O que seria isso? Vocês lembram aquele filme que é utilizado nas radiografias? Então, muitas vezes o pessoal utiliza aquele material porque ele é mais resistente. Se você faz uma matriz de papel, ela se desgasta rapidamente. Então, vai dar para você fazer muito mal uma estampa de um tecido e ele acaba, não tem como você reaproveitar. Fazendo com esse material, você pode reaproveitar. Então, faz o molde, aplica-se a tinta, pode ser com pincel, um rolo ou até mesmo uma esponja. A quarta imagem nós temos a silkscreen, também conhecida como serigrafia. É um processo que ainda é utilizado nas fábricas, nas indústrias. Claro que, hoje em dia, com o avanço tecnológico, as mudanças também ocorreram. Então, temos ainda a serigrafia, que é um processo de fazer uma tela em nylon, aplica-se uma tinta com um rodo, e você pode utilizar aí, você pode fazer várias cores. Então, cada parte do desenho seria uma tela diferente. Certo, pessoal? Você vai ver no vídeo o professor falando sobre simetria. E o que seria isso? Bom, simetria nós encontramos na matemática, na biologia, encontramos em outras áreas da arte.
Mas a simetria na arte visual é a harmonia entre os lados, é a correspondência de posição e forma em relação a um ponto. A simetria ela pode ser espelhada. Ocorre quando um lado é igual ao outro totalmente, como se a imagem estivesse refletida em um espelho. A simetria em translação ocorre quando um elemento está ao lado do outro, formando uma sequência. Melhor dizendo, quando você repete o mesmo objeto, o mesmo desenho diversas vezes, um ao lado do outro. Então, ele vai formando uma sequência. É no caso mesmo que nós vamos ver a estamparia. Então, tem muito essa questão da sequência. Então, é uma simetria em translação. E a simetria rotacional, quando a figura simétrica é um círculo ou uma roda, sendo sempre igual até o fim. Quer dizer que se você pega essa imagem, você gira, ela vai ser sempre igual. Certo? Estamparia geométrica. Como o próprio nome já nos revela, veremos formas geométricas. Sabemos que há 3 formas geométricas consideradas básicas, que são iguais de todos os lados: quadrado, círculo e o triângulo equilátero. Mas, pela combinação, distorção e desmembramento dessas formas, é possível criar muitas outras. As formas que possuem contornos mais livres podem ser chamadas formas orgânicas, pela sua relação com as formas naturais. Então, observe que quando falamos em formas geométricas, principalmente relacionadas a essa questão da arte, não vamos encontrar formas com traços retos, traços fixos, vamos dizer assim. Nós teremos essa liberdade no traço. Então, ela representa uma figura geométrica, uma forma geométrica, mas tem essa liberdade. Ok? Estamos finalizando a nossa aula. Mas antes, vamos pensar um pouco sobre essa questão de padrões visuais e como será a nossa atividade. Na atividade de hoje, você vai produzir seus carimbos com símbolos adinkra e ou estampa bogolã, em um pedaço de tecido ou uma blusa. Antes de iniciar a produção, observe atentamente o que está à sua volta. Você reconhece padrões visuais? Olhe para o teto, para o chão, para as paredes, para as roupas e para os objetos, em quais há a repetição de elementos formando padrões. A observação servirá para que você possa criar os padrões visuais da sua estampa. Então vejam, nessa parte aqui vocês não vão responder nada no caderno. Apenas vocês vão analisar, observar algo que está próximo de você. Por exemplo, se você olha para um telhado, você vai ver repetições, então você vai ver um padrão visual ali. Existem padrões visuais. Essa repetição que pode orientar você a criar sua estampa, certo? Acompanhe agora as etapas para a realização da atividade. Primeiro, assista ao vídeo Estamparia Geométrica. Em seguida, dedique um tempo a observar tudo o que está em seu entorno, procurando reconhecer os padrões visuais que se repetem, então, como eu já expliquei anteriormente. Depois, escolha alguns padrões visuais que você considerar mais interessante. E em seguida, você poderá explorar diferentes formas, objetos para criar seus moldes ou carimbos e estampar seu tecido. Certo, pessoal? Então, explore essa questão, analise, veja um objeto que você pode repetir ele várias vezes e criar uma estampa. Tudo bem? Temos aqui as referências do material utilizado para a produção dessa aula, e que vocês poderão também utilizar, poderão pesquisar. Pessoal, temos aqui uma amostra de uma estampa geométrica que eu fiz. Usem a criatividade, faça a sua estampa e envie para o professor. Pessoal, desejo que vocês tenham um ótimo final de semana.
Estudem, façam as atividades e até a próxima.